Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. E eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Agradeço pela oportunidade e o privilégio de estar nessa mesa conversando com os meus irmãos a tua palavra. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que não venha interromper, Pai, que eu seja útil nas tuas mãos. Dê para os meus irmãos e complete essa palavra, a porção do dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Sejam todos bem-vindos. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Pedro, ele conhecia o mar. Ele sabia exatamente os melhores horários para pescar. Ele sabia exatamente o lugar certo onde era para lançar a rede. Ele sabia os truques de pescador, porque ele tinha anos de experiência, porque ele vivia da pesca. Ele e os amigos deles e os parceiros, né, de pescaria viviam daquilo. Então, ele tinha experiência, ele tinha a lógica da pesca. Mas Jesus, quando eles chegam, Jesus fala: vocês agora vão lançar a rede do outro lado. Jesus não era pescador experiente. Jesus era carpinteiro. Não era a profissão de Jesus. Mas Simão reconhecia em Jesus uma autoridade que não era uma autoridade que vinha de uma experiência da terra. Ele reconhecia em Jesus uma autoridade sobrenatural. Ele já tinha andado com Jesus, caminhado com Jesus o suficiente para ver nele uma autoridade sobre a palavra que ele falava. Sobre o que Jesus falava, o que Jesus dizia que era para fazer e que fazia. Pedro já tinha experimentado, já tinha a experiência. E aí, eu senti hoje de falar com vocês hoje sobre essa experiência de... Só um minutinho, gente. De Pedro com Jesus, com essa autoridade, né? E Jesus chega para eles e fala: eu sei que vocês... Jesus sabia tudo que tinha acontecido, que eles tinham pescado a noite toda, que eles estavam exaustos, eles estavam cansados. E aí Pedro reconhece em Jesus uma autoridade e fala assim: só porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar as redes. Sabe, Pedro obedeceu a um comando maior. Não um comando que vinha da experiência da pesca do mar, mas um comando que vinha da experiência da alma humana. A razão dizia para Pedro: não adianta pescar. Vocês já pescaram a noite inteira? Ele já tinha passado por aquilo. Ele já sabia que não adiantava insistir. Já tinha passado por aquela experiência outras vezes. Ele sabia que não, é melhor ir para casa, não vai dar certo. A lógica dizia uma coisa, mas Deus tinha outro propósito para revelar ali para eles algo maior. Então, às vezes você tem a lógica na sua vida, você sabe que as coisas é daquele jeitinho. E às vezes você desiste de fazer, porque suas forças acabaram, porque você está cansado, mas Deus está mandando você seguir. A ordem é para você não parar, é para você não desistir. Eles estavam exaustos. Eu imagino o que é jogar uma rede no mar e puxar a noite inteira. Deve ser muito cansativo. E aí Pedro fala: nós pescamos a noite inteirinha, Jesus. Não pescamos nada. Mas porque o Senhor está falando isso, nós vamos lançar a rede de novo. Então Pedro, ele obedeceu contra a lógica, contra a experiência dele. Ele resolveu obedecer. Às vezes a dor diz para você: não perdoe, foi injusto. E Deus manda perdoar, Deus manda amar.
Às vezes o medo diz para você, é melhor você ficar no confortável, é melhor você ficar seguro. O nosso cérebro, ele busca segurança, ele busca conforto. Mas ninguém cresce, ninguém prospera, ninguém vai para frente parado num lugar confortável, porque é justamente o desconforto, o atrito que nos move, que nos leva a conhecer coisas novas, a experienciar coisas novas. E constantemente Deus está nos movendo para um lugar desconfortável para revelar a glória dele e revelar para nós que depender dele é o melhor caminho. Então muitas vezes a dor diz para você, fica seguro, não vai inventar coisa não. Aí Deus pede de você um passo de fé. Deus pede de você um novo passo, uma nova decisão, uma nova escolha. E às vezes você está querendo muito avançar, ir para frente de uma vez, sair logo disso e Deus manda você aquietar. Fala, meu Deus, que confusão é essa? Porque Deus sabe que depois da obediência, depois da nossa fé, do outro lado da obediência está o nosso milagre. Então, o que Deus está... Qual é o comando que você recebe no seu coração nessa manhã? Existem coisas que você... que a sua razão diz, que a lógica diz, isso não é por aí, mas o seu coração, Deus já falou com você que você pode seguir. Pode dar um novo passo. Pode avançar. Ou às vezes a sua dor, né? Você está aí com seu coração dolorido e está sentindo num lugar injustiçado e não quer perdoar. O perdão, ele é mais para você do que para quem você libera perdão. Porque a pessoa que nos machuca, que nos fere, eu sinto muito informar para você, mas tem feridas que pessoas causam na gente, que a pessoa que causou não tem ideia do que fez. Você fala, Fernanda, sabe. Ah, mas sabe exatamente o que fez. Não sabe. A única pessoa que sabe o tamanho da dor e do rombo que você está carregando é você e Deus. Ninguém tem ideia da dor que você carrega. Então, quando você libera perdão, você se desconecta dessa pessoa. O sofrimento que você está carregando da injustiça, você entrega todos os seus direitos nas mãos de Deus e deixa que Ele é o seu juiz, Ele é o seu advogado. No tempo certo, Deus vai agir. E enquanto você está carregando essa dor e não consegue perdoar, você está querendo uma retribuição. E Deus quer restauração, tanto de você quanto do seu algoz. Porque Jesus veio, derramou o sangue dele na cruz do Calvário para você e para o seu algoz. Porque Deus, ele amou o mundo. E o mundo é injusto, o mundo é pecador, o mundo é mau. E dentro desse mundo mau estamos eu e você que também somos pecadores. Nós não somos perfeitos, nós também cometemos os nossos erros. E a dor está dizendo para você, fica nesse lugar. E Deus manda você hoje lançar as redes. Dar um novo passo, sair deste lugar, liberando o perdão. Porque é você que vai se desconectar dessa pessoa. É com esse passo que você vai se libertar dessa dor. Porque se o seu algoz vier hoje e te pedir perdão, você ainda vai carregar essa dor. Não adianta ele vir pedir perdão para você. Você ainda vai carregar essa dor. Porque depois de um mal feito, depois de um rombo feito na alma, não existe desculpas e nem perdão nesse mundo que arranque a dor. Porque, na verdade, nós queremos retribuição, que a pessoa pague pelo que ela fez. E posso te dizer, mesmo que essa pessoa pague o que fez, mesmo que essa pessoa tenha um fim tão pior do que o que você imaginou, você ainda vai carregar essa dor. Porque essa dor, ela só sai com obediência. Essa dor, ela só sai com fé. Você sair do lugar de dor,
de alguém que te feriu, que te machucou, é um milagre. E milagre, o único que tem poder de fazer milagre é Deus. E se você quer se libertar dessa dor, desse cativeiro que o seu algoz fez, desse lugar que você não escolheu estar, mas alguém, por causa da decisão de alguém, você hoje está nesse lugar. Esse lugar, ele só sai, você só sai daí com um passo de fé. Você pode falar como Pedro disse aqui. Senhor, não faz sentido eu perdoar essa pessoa. Não tem lógica. Não é justo. Mas porque o Senhor me manda perdoar. Porque o Senhor me manda amar. Por causa dessa tua palavra, eu libero perdão. Eu lanço as redes. Sabe? Esse passo de fé não é por causa do que o outro fez ou deixou de fazer, do que você sente ou deixa de sentir. Mas porque você admite que existe um poder que é maior do que um pedido de desculpas, do que uma retribuição, a pessoa sofreu, pagar pelo que fez. Existe algo que tem acesso à sua alma e que arranca a dor do seu peito. Esse algo é confiar no que a palavra de Deus traz para você. Tem alguém dizendo assim que tenta perdoar, mas as lembranças vêm. É o foco do seu pensamento. Quanto mais você ficar pensando e falando nesse assunto, mais virá o ressentimento. Paulo diz assim, olha, eu decido deixar as coisas que para trás ficam e sigo para o alvo. Você sabe por que é que a gente não se liberta das lembranças ruins e difíceis? Porque todas as vezes que ela vem, toda oportunidade que a gente tem de falar, a gente fala. E às vezes você não está falando, às vezes alguém chega e te lembra daquele assunto. E na mesma hora você declara a palavra de Deus. Você fala, realmente foi muito injusto o que fizeram comigo, aconteceu isso comigo, realmente me machucou, me feriu, mas graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus, eu não carrego esse peso na minha vida mais. Eu não fico remoendo esse assunto e já declara, porque em Cristo você é mais que vencedor. Eu cresci vendo estudos, pastores, palestras, as pessoas dizendo, Deus é o único que perdoa e esquece. Nós não temos amnésia. E por causa disso eu ressenti muitos anos muitas coisas. Mas a Bíblia diz que quando nós conhecemos Jesus, e sobre a palavra dele, sobre o que ele manda, a gente obedece, nós somos livres. Porque ele é a verdade que chega na nossa alma e nos liberta de toda dor e de todo cativeiro que nos jogaram ou que as nossas próprias escolhas nos jogaram. Quando eu digo que eu não consigo esquecer porque eu não tenho amnésia, isso não é um versículo da Bíblia. A Bíblia não diz isso. E a Bíblia não diz que Deus perdoa e esquece. Isso fala que ele pega os nossos pecados, ele pega as nossas culpas e ele joga no mar do esquecimento. E quando Jesus manda você amar, quando a palavra diz que Deus nos manda amar, Deus nos manda a perdoar, ele nos manda pegar e jogar no mar do esquecimento. Como? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançando sobre ele todo o nosso fardo, porque ele já tem cuidado de nós. Não é novidade para Deus a dor que você carrega. Ele sabe que foi injusto. Mas ele é o único que pode chegar na sua alma e dar para você o que vai satisfazer a sua alma. O que vai dar mais prazer para você é ter uma vida leve que não carrega ninguém nas costas. Porque toda vez que você trouxer que essa lembrança vier, você fala, vai para o mar do esquecimento, que é lá que Deus joga os pecados, meus pecados, minhas culpas. Declara que o poder de Jesus é maior do que o poder dessa dor.
O nome de Jesus é mais poderoso que essa dor. O nome de Jesus é mais poderoso. Nós não temos ideia do poder que tem o nome de Jesus. A gente cresce, a gente escuta falando sobre o nome de Jesus, que Jesus é poderoso, só que na hora de colocar em prática, nós cremos que a nossa dor é muito maior do que Jesus. Pedro nunca tinha visto Jesus pescar. Pedro nunca tinha visto Jesus encher uma rede cheia de peixe. Mas ele cria na palavra daquele homem porque sabia que aquele homem era poderoso. Ele sabia que Jesus carregava um poder único. E ele obedeceu. E ao dar o passo de fé, ao seguir em frente sobre a palavra que Jesus tinha dado para ele, eles alcançaram o milagre, porque o milagre vem depois da obediência. Então, assim, se o nosso Criador, ele pega os nossos pecados, as nossas culpas e joga no mar do esquecimento, e depois ele nos manda amar os nossos algozes, manda perdoar, é porque nele nós temos a condição, nele, por causa da palavra dele, se ele manda, a gente pode obedecer, porque sob a palavra dele existe um poder sobrenatural capaz de chegar na nossa alma e tirar o peso da nossa dor. Então, eu queria trazer para vocês uma experiência que eu tive numa sessão de terapia uma vez eu fiz. Eu já falei isso aqui com vocês algumas vezes. Sempre quando aparecem uns memes na internet, direto, né? Que fala assim, o que você diria para sua criança de 5 anos? O que você diria para sua adolescente de 15 anos? Sempre fala isso. Aí a gente faz esse exercício, né? Eu diria pra jovem de 20 anos que eu fui, para não fazer isso, para não fazer aquilo. E eu sempre fazia esse exercício na minha cabeça. Eu ia lá quando eu era pequena, quando eu estava passando por algo muito difícil na minha vida. Eu visitava aquele dia na minha cabeça. Sabe o que eu dizia para mim? Eu dizia para mim assim, Fernanda, vai passar, vai passar. E aquilo me consolava, sabe? Me dava assim um alívio. Você pensa aí em você naquele dia mais difícil que te aconteceu e fala essa palavra, vai passar. Só que posso dizer para você, era um alívio que eu tinha naquele momento. Passava um tempo, vinha aquela dor de novo, vinha aquele tormento de novo na minha cabeça, vinha aquele desespero, vinha aquele ressentimento. Aí teve um dia, depois dos 40 anos, eu fiz novamente e orei e falei, Espírito Santo, eu vou visitar na minha memória o meu eu criança. Mas eu queria que o Senhor fosse comigo para aquele dia. E aí eu pedia a companhia do Espírito Santo. E eu disse para mim, Fernanda, já passou. Que isso tem muita diferença. É muito diferente você dizer para uma criança, vai passar. Machucou? Vai passar. Agora você dizer para ela, já passou, é outra história. Já passou. O que aconteceu com você na infância, o que aconteceu com você lá atrás, já passou. É claro que hoje, se você vai fazer uma análise, vai fazer uma terapia, e eu aconselho vocês, terapia, isso é muito importante, nos ajuda muito. Quem precisa de medicação, tome. Eu também tomei medicação durante 5 anos da minha vida. Foi muito bom, foi muito importante. Mas, quando você vai fazer uma terapia, é necessário que você conte tudo, para que o terapeuta te ajude. Mas eu queria dizer para você, não estou desfazendo de terapeutas nada, só estou dizendo para você como é que Jesus agia. Jesus não sentava para ouvir a história daquela pessoa. E para depois dizer, olha, isso aqui você tem que resolver dessa forma, isso aqui desse jeito. Isso aí somos nós seres humanos que precisamos de informação. Jesus trabalhava a partir daquele momento. Ele chegou para um homem lá que fazia muitos anos que estava ali esperando, né? E falou, você quer ser curado? Mas eu tento, mas o povo, ninguém me ajuda a chegar lá no poço para mergulhar. O anjo vem, mexe as águas e quando chega a minha vez, passa um na minha frente, ninguém me ajuda. Jesus olhou para ele e falou assim, você quer ser curado?
Jesus não precisa saber a sua história, de você ficar remoendo, relembrando, ele já sabe. E ele quer que você entenda que você não é mais a pessoa que estava naquele lugar, naquele dia, naquela hora. Ele quer um passo novo de fé seu. Ele tem, daqui para frente ele tem uma nova história. Aquela mulher quando estava sendo apedrejada, Jesus não ficou ali fazendo uma seração de terapia com ela, olha, porque na sua infância, não. Ele olhou para ela e falou assim, alguém te acusou? Alguém te condenou? Ela, não, Jesus. Ele falou assim, então aqui, ó, a partir daqui, vida nova. Mude daqui para frente, é daqui para frente, é de agora em diante. Tudo para trás já foi, já passou. Você não tem que ficar mais nesse lugar. Para viver coisas novas, você tem que ir para frente. Então, Deus tem algo novo para você. Mas Ele tem uma palavra para você. Eu não sei qual é a palavra que hoje, de ordem, que o Espírito Santo está falando no seu coração, mas eu sei que está falando. Talvez você precise tomar um passo que precise de confiança, você não vê lógica, não vê sentido. Não tinha sentido nenhum voltar para o mar. Pedro já tinha feito tudo que a experiência dele mandava, não fazia sentido, mas ele obedeceu. E o milagre estava depois da obediência. Eu não sei se o seu problema hoje é uma dor que você carrega, mas você tem um poder extraordinário na mão que chama decisão, que chama escolha. E Paulo, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele falava assim, olha, eu escolho, eu decido deixar as coisas que para trás ficam e sigo minha vida para frente, porque o meu alvo é Cristo, porque Ele é o único que pode trazer para minha alma a suavidade, a leveza de uma vida que não vai deixar de ter problema. Mas por causa da palavra que eu carrego de Cristo em mim, eu sou mais que vencedor e eu aprendi a viver contente. Foi algo aprendido, sabe? Então, não é algo que você vai ter como mágica, que a partir de hoje você não vai sentir mais nada, mas é aprendido. Paulo fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu aprendi a soltar, a largar para trás tudo aquilo que me assediou, tudo aquilo que me prejudicou. A minha vida é daqui para frente. Que você é um ser humano e não tem amnésia, e por isso não pode esquecer, isso não é um versículo da Bíblia. A Bíblia diz para você perdoar, porque você pode jogar também no mar do esquecimento. Toda vez que vier as memórias, você declara o nome de Jesus e não ressinta. Fala, em nome de Jesus, o Senhor disse que eu posso perdoar, então eu vou perdoar. O Senhor disse que eu posso esquecer as coisas que para trás ficam, então eu vou esquecer as coisas que para trás ficam. E quando alguém vier trazer a sua memória, as dores que você viveu, declara Jesus sobre essas dores, sobre essa palavra. Você fala, realmente você tem razão, foi injusto, mas Jesus tem carregado esse fardo para mim. Eu não carrego mais, eu não estou mais nesse lugar, já passou. Eu não sou mais a criança ferida, já passou. Eu sou adulta, eu cresci, essa criança ferida, ela nem existe mais. Já foi, já passou. Então, em nome de Jesus, você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender a ver que o nome de Jesus, ele é poderoso. Ele é mais poderoso do que o mar que você está dizendo. O nome de Jesus é poderoso. Comece a declarar Jesus sobre tudo que te atormenta. O nome dele é poderoso. O nome dele é poderoso. Eu fico assim, às vezes triste, eu já falei isso aqui para vocês. Tem muito crente que nem ora de voz alta, com medo do diabo escutar. O nome de Jesus é poderoso. Você não está orando no nome do diabo, você está orando no nome de Jesus. Por mais que Satanás tente, queira, ele não se mete, ele não se intromete numa resposta que Jesus carrega nas mãos para você. Que você ore em nome dele. O nome dele é maior, o nome dele é poderoso. E Pedro reconhecia isso. Pedro reconhecia que o nome, que a palavra que Jesus estava dando para ele naquele momento,
era maior do que a experiência que ele tinha de pescador, era maior do que qualquer truque, era maior do que qualquer horário certo, lado certo. Ele falou, olha, estou exausto, estou cansado, pesquei a noite inteira, mas porque o Senhor está dizendo. Você acha que Deus ia falar para você perdoar, a palavra dele ia dizer para você perdoar e você não ter condições para isso? Ia mandar você soltar e você não ter condições para isso? E ninguém pode fazer isso no seu lugar. A sua mãe não pode liberar perdão, seu cônjuge não pode, seus filhos não. Você é a única pessoa que pode se libertar deste lugar. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Olhe para a sua dor, olhe para a sua razão, olhe para o seu medo agora e declare Jesus e fale em nome de Jesus. Sobre a tua palavra, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou seguir, eu vou sair deste lugar, eu vou sair deste lugar. Eu não sou mais aquela pessoa ferida. Eu hoje sou uma pessoa que tenho aprendido, como Paulo aprendeu, eu tenho aprendido e vou cada dia mais aprender a confiar e descansar, porque o meu milagre está depois da minha obediência e da minha fé. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela bênção e pelo privilégio de ler tua palavra e conversar sobre ela. É tão bom ver como o Senhor é poderoso, como a tua palavra é poderosa e como nós podemos descansar e confiar e obedecer, porque o Senhor é o único capaz de chegar na nossa alma e dar à nossa alma o que a nossa alma precisa para sossegar, descansar e se libertar. Porque o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é a nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo. E agora, principalmente, das enfermidades da sua alma. Seja liberto em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.